Ah, você chegou, que bom que você está aqui, pronto para começar mais um dia aqui de leitura diária, semana finalizando. E olha só, você aqui comigo mais uma vez, nesse dia de leitura diária. Como sempre, feche os teus olhos, já vamos iniciar com a oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa oportunidade, por tua presença, Senhor, por até aqui ter estado conosco, usado de sua graça e misericórdia todos os dias. Obrigada, Pai, porque o teu Espírito Santo tem nos ajudado a chegar até aqui cada dia de nossas vidas. Que o Senhor venha ajudar e abençoar cada pessoa que está aqui comigo, dando da sua graça, agindo, Senhor, transformando em sua vida, em seu viver, através das leituras diárias. E cada um que chegue aqui seja edificado, Senhor, através da sua palavra. Eu chamo mais uma vez a tua presença, que o Senhor continue conosco, nos ajudando hoje, amanhã e sempre. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Amém? As nossas leituras diárias de hoje estão em Ezequiel, capítulos 4, 5 e 6. Salmos 82 e João, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 4, diz assim: cerco simbólico de Jerusalém. Agora, filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente, e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a então e erga obras de cerco contra ela. Construa uma rampa, monte acampamentos e ponha arietes ao redor dela. Depois, apanhe uma panela de ferro. Coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade e ponha-se de frente para ela. Ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Deite-se então sobre o seu lado esquerdo e sobre você ponha a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade dela durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela, ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. Terminando esse prazo, deite-se sobre seu lado direito e carregue a iniquidade da nação de Judá. Durante 40 dias, tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo, profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas, para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. Pegue trigo e cevada, feijão e lentilha, painço e espelta. Ponha-os numa vasilha e com eles faça pão para você. Você deverá comê-lo durante os 390 dias em que estiver deitado sobre o seu lado. Pese 240 gramas do pão por dia e comam em horas determinadas. Também meça meio litro de água e beba em horas determinadas. Coma pão como você comeria um bolo de cevada. Asse-o à vista do povo, usando fezes humanas como combustível. O Senhor disse: desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde os expulsar. Então eu disse: soberano Senhor, eu jamais me contaminei desde a minha infância até agora. Jamais comi qualquer coisa achada morta ou que estivesse sido despedaçada por animais selvagens. Jamais entrou em minha boca qualquer carne pura. Está bem, disse ele. Deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. E acrescentou: filho do homem, cortarei o suprimento de comida em Jerusalém. O povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água. Ficarão chocados com a aparência uns aos outros e definharão por causa de sua iniquidade. Capítulo 5. Agora, filho do homem, apanhe uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem ao fim, queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade. Pegue um terço e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade. E espalhe um terço ao vento, porque eu os perseguirei com espada desembainhada. Mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda, pegue algumas e atire ao fogo para que se queime. Dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: essa é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade, ela se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. Portanto, assim diz o soberano Senhor: você tem sido mais rebelde do que as nações ao seu redor, e não agiu segundo os meus decretos, nem obedeceu às minhas leis. Você nem mesmo alcançou os padrões das nações ao seu redor. Por isso diz o Senhor, o soberano: eu estou contra você, Jerusalém. Eu lhe infligirei castigo à vista das nações, por causa de todos os seus ídolos detestáveis. Farei com você o que eu nunca fiz, nem jamais voltarei a fazer. Por isso, entre vocês sucederá que os pais comerão seus próprios filhos, e os filhos comerão seus pais. Castigarei você e dispersarei
aos ventos os seus sobreviventes. Por isso juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que por ter contaminado meu santuário com suas imagens detestáveis e com suas práticas repugnantes, eu retirarei a minha bênção. Não olharei com piedade para você, e não pouparei. 1/3 de seu povo morrerá de peste ou perecerá de fome dentro dos seus muros. 1/3 cairá a espada fora da cidade, e 1/3 dissiparei aos ventos e perseguirei com a espada em punho. Então a minha ira cessará, diminuirá a minha indignação contra eles e serei vingado. E quando tiver esgotado a minha ira sobre eles, saberão que eu, o Senhor, falei segundo o meu zelo. Farei de você uma ruína e a tornarei desprezível entre as nações ao seu redor, à vista de todos quantos passarem por você. Você será objeto de desprezo e de escárnio, e servirá de advertência e de causa de pavor às nações ao redor, quando eu castigar você com ira, indignação e violência. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar em você minhas flechas mortais e destruidoras, minhas flechas de fome, atirarei para destruí-la. Aumentarei a sua fome e cortarei o seu sustento. Enviarei contra você a fome e animais selvagens, que acabarão com seus filhos. A peste e o derramamento de sangue alcançarão, e trarei a espada contra você. Eu, Senhor, falei. Capítulo 6. Profecia contra os montes de Israel. Essa palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, vira o rosto contra os montes de Israel. Profetize contra eles. E diga, ó montes de Israel, ouçam a palavra do soberano Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Aos montes e às colinas das ravinas e aos vales, estou prestes a destruir. Estou prestes a trazer a espada contra vocês. Vou destruir os seus altares idólatras. Seus altares serão arrasados, seus altares de incenso serão esmigalhados, e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos. Porei os cadáveres dos israelitas em frente dos seus ídolos e espalharei os seus ossos ao redor dos seus altares. Onde quer que você viva, as cidades serão devastadas e os altares idólatras serão arrasados e devastados. Vá dormir. Seus ídolos serão esmigalhados e transformados em ruínas. Seus altares de incenso serão derrubados. E tudo o que vocês realizarão serão apagados. Seu povo cairá morto no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Mas pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as nações. Ali as nações para onde vocês tiverem sido levados cativos, aqueles que escaparem, se lembrarão de mim. Lembrarão como fui entristecido por seus corações adúlteros, que se desviaram de mim. E por seus olhos, que cobiçaram os seus ídolos, terão nojo de si mesmo por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes. E saberão que eu, Senhor, que não ameacei em vão trazer essa desgraça sobre eles. Assim diz o soberano ao Senhor. Esfregue as mãos, bata os pés e grite, ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel. Pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste. Quem está perto cairá pela espada. E quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. Assim enviarei a minha ira sobre eles. E saberão que eu, o Senhor, quando o seu povo estiver estirado, morto entre seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o monte alto, em todo topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo carvalho viçoso, em todos os lugares nos quais eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desolada, desde o deserto até Dibla, onde quer que estiverem vivendo. Então saberão que eu sou o Senhor. Salmos 82. Uma canção para o mestre de música, salmo da família de Asaf. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham os direitos dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-no das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam pelas trevas. Todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. João, capítulo 2. Jesus transforma a água em vinho. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros.
Disse Jesus aos serviçais: enche os potes com água. E os encheram até a borda. Então eles disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Jesus purifica o templo. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém no pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tire estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova de sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os seus sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã, é claro, estaremos aqui. Se Jesus não vir, Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.